Vamos dar início ao nosso módulo 3 do curso CAR. Aqui vamos falar sobre componentes de uma ERP de aplicação, planejamento operacional e segurança, calibração de um ERP para aplicação. Componentes de um ERP de aplicação. Pessoal, a aeronave é remotamente pilotada, né? Um ERP de aplicação agrícola. Ela tem diversos componentes que a compõem. Porém, a gente traz aqui os principais, né? São os componentes ali que faz a máquina funcionar de fato. A gente tem os componentes aí periféricos, né? Secundários que ajudam esses que a gente vai falar a estar fazendo, a tendo seu funcionamento. Isso aqui é o core, é o centro da máquina, funciona em torno desses componentes que a gente vai estar falando. Então, a aeronave, né, é um veículo aéreo em si que pode variar em tamanho e forma, dependendo da aplicação. Então, hoje a gente tem drone de aplicação desde 5 litros, com capacidade no tanque desde 5 litros até 60 litros, né? Estou falando de drones comerciais que a gente vê aí no campo trabalhando. Mas tem projetos, tem protótipos aí de 300 litros para cima, né? Porém, não estão no mercado ainda em operação. O que é uma estação de controle remoto? É onde o piloto opera a aeronave. É equipada com computador, monitor, controle. Então, pessoal, no Brasil é obrigatório, né, que você tenha um operador na aeronave. A gente não pode ter uma aeronave autônoma, 100% autônoma, onde não se permite interferir no seu voo, né, da aeronave. Então, essa estação de controle remoto pode ser. Tem alguns modelos de drone que tem um rádio controle, tem outros que você faz isso pelo celular, pelo telefone. Então tem vários tipos. O Elanche de comando e controle, né? Sistema de comunicação que transmite comandos do piloto para a aeronave e retorna dados da aeronave para o piloto. Então esse aqui é o sistema de comunicação entre o rádio controle e a aeronave. Sistema de propulsão inclui motores, hélices, baterias e outras fontes de energia, né, que permite o voo. Sistema de navegação GPS ou GNSS. A maior parte dos drones opera por GNSS. Outros sensores também, né, que ajudam na navegação e posicionamento. Pessoal, qual que é a diferença de GPS e GNSS? O GPS é uma constelação de satélite americana, isso aqui é do governo americano. Então, você tem um certo número de satélites, né, em operação. Agora, o GNSS engloba o sistema americano, que é o GPS, o europeu, que é o Galileu. Temos o chinês, né, que é o Baidu, Baidu mesmo que se chama, e o russo que chama GLONASS. Então, você junta, né, todas essas constelações de satélite e vai ter uma maior precisão o drone. Payload, que é a carga útil, equipamentos adicionados que a aeronave carrega, né, para cumprir sua missão, como câmeras, sensores, radar, sistema de navegação, sistema de pulverização. Sensores específicos, né, como sensor de pressão, barômetro. O barômetro é um sensor que vai fazer com que o drone saiba a altitude que ele está. Então ele levanta 4 metros, ele vai ter essa informação através do barômetro, ele mede a pressão do ar. Pode ter sensores como sensor de temperatura, umidade, câmera multispectrais, entre outros. Principais componentes de uma RPA, né? Um drone, motor de propulsão, bateria, placa aviônica, bomba de pulverização, fluxômetro, bico atomizador, ou bico centrífugo, né? Na verdade, ou bicos convencionais, hidráulicos, tanque de cauda ou tanque de dispersão de sólidos, câmeras e sensores de obstáculos e o rádio controle. Vamos falar sobre os motores. Muito interessante, pessoal. Isso aqui que permitiu o desenvolvimento dos drones. Bateria, ela fornece energia de corrente contínua. Esse motor de drone, ele trabalha, esse é um motor de corrente alternada trifásico. Então a gente vai ver aqui depois, mas temos uma peça que se chama ESC, que ela é uma unidade controladora de energia. Ela transforma a corrente contínua em corrente alternada trifásica. Então por que que esse motor de drone hoje é muito duradouro? Porque ele não tem escovas, né, como um motor de corrente contínua, igual o motor de arranque de um carro. Ele é um motor de corrente alternada, similar ao que você usa em máquinas de pós-colheita de café, máquinas em geral que utilizam motor elétrico, né? Motores maiores. Então, você pode ver que motor de 12 cavalos, 15 cavalos, elétrico, né?
raramente dá problema, trabalha muitos e muitos anos sem problema. E esses motores de drones trabalham da mesma forma. Por que que às vezes você tem problema no motor? Pode ser que você sujou muito aqui, né? Trabalhou com o drone onde tinha muita poeira. Então entra terra aqui nessas bobinas, né? De cobre. Aí você vai danificar esse motor. Mas rolamento também, né? Por sujeira que vai entrando ali no rolamento. Mas é muito eficiente. É alta potência num pequeno motor. Hoje os drones maiores, um motor desse aqui chega a levantar 12 quilos, né? Então é muita coisa. Baterias. Bateria também foi o que permitiu o desenvolvimento dos drones, né, chegar nesse patamar, porque a bateria é de íon lítio. Então, elas carregam muito rapidamente. A gente tem bateria que carrega em até 7 minutos e permite com que o drone faça uma aplicação em até 2 hectares, né? Você vai ter uns 10 minutos de voo. Então, é muito rápido pelo o carregamento, né, pelo tamanho dela. Você pensa, mas já tem bateria de caminhão, né? Aquelas baterias grandes. Mas para carregar essa bateria, né? Não tem a tecnologia que essa bateria de íon-lítio tem. São o mesmo tipo de bateria que equipa os carros elétricos. Então, isso aqui é uma tecnologia muito grande, né? Tem até uma placa aqui controladora dentro dessas baterias. É como se fosse um computador. Ela precisa de atualização junto com o drone. Tem todo o sistema de segurança. Porém, elas têm um risco maior de acidentes, né? O lítio, quando ocorre ali uma reação, um dano nessa bateria, pode causar um incêndio aí de grande proporção. Então, por isso que lá na portaria 298 já exige que você tenha, junto com, ali na operação, né, com o drone de pulverização, o extintor apropriado para essa classe de incêndio causado, né, por equipamentos eletrônicos. Alguns fabricantes têm baterias resfriadas a água e outros com resfriado a ar mesmo. Então, principalmente a Shark trabalha com bateria dentro da água aqui, né? Resfriamento dentro da água. DJI, resfriamento por cooler, com o vento. Placa aviônica, isso aqui é o coração do drone. Isso aqui que controla a pulverização, o posicionamento do drone, os motores, né? Os sinais ali pro ESC, controlar a potência dos motores. Então, isso aqui é o core, é o centro, é como se fosse o processador de um computador. Então, aqui a gente vai controlar navegação e controle, comunicação com o rádio controle nosso, gestão de energia, né? As bombas também de pulverização, bicos centrífugos. A segurança, ele tem sistema de redundância, né? Que ajuda a prevenir acidente, detecção de falhas e execução de procedimento de emergência. Integração de carga útil, né? Permite integração de diferentes tipos de carga úteis, como câmeras, sensores, adaptando o drone para diversas aplicações, desde agricultura até segurança pública. Bomba de pulverização. Essas bombas, elas vão pegar o líquido do tanque, né? E vão fazer pressão até chegar nos bicos, no bico centrífugo ou no bico hidráulico. Então, a gente tem diferentes tipos. Temos a bomba impulsora de acionamento magnético. É uma tecnologia bem interessante aí da DJI. Aqui nós temos a bomba em si. Esse é o motor elétrico que faz funcionar. E aqui, gente, vocês podem observar, temos um ímã aqui na ponta do motor que vai acionar essa bomba. Então não é um acoplamento direto, é um ímã que gira outro ímã. Então é bem interessante. Mas qual que é a vantagem disso aqui? O motor ele não fica em contato com a cauda, então você não vai danificar esse motor. Né? Somente aqui o interior da bomba que está entrando em contato. Bomba peristáltica, algumas marcas como a Chag utiliza, né? Então aqui dentro a gente tem uma mangueira e temos um rotor aqui que pressiona essa mangueira e faz ela funcionar. Bomba de êmbolo é uma bomba que trabalha com pistões ali dentro dela, né, pressionando o líquido. A DJI utiliza, mas já parou de fazer essa utilização e migrou aqui totalmente para a bomba impulsor de acionamento magnético. Fluxômetro, esse esse aparelho aqui que vem embutido nos drones, ele mede a vazão que o drone está aplicando, né? Então ele que controla a partir da velocidade e a faixa de aplicação que o drone está trabalhando, ele vai calibrar quanto de líquido, né, vai para os bicos. Então ele que faz esse controle. Ele mede a vazão, manda esse sinal para
para a placa aviônica controla a potência das bombas. Então, o que que ele faz? Traz precisão na aplicação, né? O fluxômetro garante a quantidade correta de líquido que seja aplicada. Vamos supor, o drone está aplicando 8 litros por minuto na velocidade de 25 quilômetros por hora. Se ele baixa para 20 por hora, ele tem que baixar a vazão, senão você vai dar uma fitotoxicidez na lavoura, né? Você está aplicando mais do que precisa. Então, é dever do fluxômetro aqui fazer esse monitoramento constante, em tempo real. Isso aqui é milissegundos. Então, o tempo todo ele está fazendo a bomba ali impulsora, né? Variar a sua rotação e com isso aumentar ou diminuir o fluxo. É, eficiência operacional, né? Ajuda a otimizar o uso de recursos, garante que o drone opere de maneira eficiente e cubra a área desejada com a quantidade adequada do produto. Relatório e análise. Os dados coletados pelo Fluxon podem ser utilizados, né, para gerar relatório detalhado e gerar análise. Então, o fluxômetro é um componente essencial para os drones, né? Ali na placa, porque dentro da placa aviônica a gente tem a placa de pulverização, a gente tem uma placa de potência, né, que é o que vai controlar os motores, né? E a placa de posicionamento também. Então ali dentro da placa aviônica, essa placa de pulverização que vai fazer o controle do fluxômetro, das bombas impulsoras, do bico centrífugo. O ESC, isso aqui junto com a placa aviônica, né? É um dos principais componentes, ele vai transformar a corrente contínua em corrente alternada. Ele que controla a potência do motor. Então, ali no motor vem escrito a potência dele. Então, vamos supor, tem motores que cada volt, né? Cada volt que esse ESC joga no motor, ele vai dar 50 RPMs, né? Então ele fica trabalhando dessa forma. Ele que ajusta a potência do motor para o drone ficar estável. Bicos atomizadores ou bicos convencionais, né? Aqui o bico centrífugo ou atomizador. É, esse é um, Isso aí também ajudou a revolucionar os drones, porque aqui você tem uma maior uniformidade das gotas, evita entupimento, porque o líquido chega aqui, ó, por essa mangueira, e nesse prato, que ele tem uma rotação específica, vai produzir nossas gotas. É diferente desse bico, que é o bico convencional, que você usa em aplicação terrestre, onde você tem um filme de água, de calda, né, que se forma ali na hora que ele sai dessa ponta e se formam as gotas. Então, é bem interessante que como que esse bico trabalha. Tanque de calda, tanque de dispersão de sólidos, alguns tanques já vêm embutido aqui as bombas, né, como os drones da DJI. É, fluxômetro também, já vem aqui junto. Temos o tanque de sólidos, né, que vai fazer dispersão de semente e adubo. Já também vem acoplado neles aqui o sistema de dispersão. Câmera tem a função de monitorar a operação, né, auxilia o piloto na condução do drone. Então você vai monitorar em tempo real o seu drone. Sensor de obstáculo. Temos o radar e os sensores, né, que vai detectar obstáculos na lavoura. Rádio controle, alguns drones vêm equipados com esse tipo de rádio controle, outros é pelo celular que você controla. Vamos para o próximo tópico, que é o planejamento operacional e segurança.